Pronto, vocês já podem colocar no chat, tá? No começo, nome e número. Eu aconselho você a colocar o número primeiro, tá? Que fica um pouquinho mais fácil de organizar. Isso, na medida do possível, tá, pessoal? Tenta colocar o número primeiro, aí depois o nome. Pronto, assim mesmo, João. Pronto. Vai ficar melhor assim. Então, o que é que a gente tem para hoje? A gente teve, né, na aula passada, uma atividade, só que, na verdade, eu deixei o prazo até nossa próxima aula, que no caso vai até a quinta-feira. Então, né, para quem não fez, ainda tem tempo, tá? Eu deixei ela um prazo maior, porque era mais atividade, né? Eram umas 4 páginas. Então, vocês têm tempo ainda de fazer. É por isso que a gente não vai começar corrigindo ela, tá? A gente já vai logo tentar começar um novo capítulo, que inclusive já vou adiantando, né? Nosso conteúdo do novo capítulo, ele tem muito a ver com o que a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu um pouquinho sobre as condicionais. A terceira condicional, a gente estudou um pouquinho sobre o passado perfeito, pois o capítulo que a gente vai ver agora é justamente o capítulo sobre o passado perfeito, tá? Sobre o passado perfeito e passado perfeito contínuos. Beleza? Então, vamos lá, para a gente começar, né, o nosso novo capítulo, tá? Pra gente não perder tempo. Vocês já vão pegando, né, o livro de vocês na página 36, beleza? Página 36 do livro. Pronto, a gente tem um capítulo, né? Que, como sempre, todo capítulo, a gente tem um texto inicial, geralmente é sempre uma temática social, né? E a gente tem o título seguinte, unidade 4, né? Priorities, que em português a gente traduz como prioridades, tá? Então, já dá para entender o que é que a gente vai falar um pouquinho, né? A gente tem um cara sentado aí aquelas caixinhas de compras, né? Cheio de bolsa de compra na mão. Ítalo, 36, tá certo? É o começo do capítulo 4. Pronto. Pronto, deu certo. Pronto, o que é que tem esse nosso texto, tá? Esse texto, como ele foi um pouquinho complicado, eu tava dando uma lida nele e pedi para traduzir aqui, vai ficar um pouquinho complicado. Então eu me adiantei e eu fiz logo a tradução. Mas eu queria que a gente só fizesse uma explanação rápida, né, sobre o que é que vai ser esse nosso texto, né? Só pelo texto, agora o texto que eu estou me referindo é o que está na página 37, né, logo ao lado, diz assim, o título do texto, né? Impoverished models will make you rethink our privileged first world consumerism. Olha aí. A gente pode traduzir isso aqui da seguinte forma, né? Modelos empobrecidos ou modelos empobrecidas farão você repensar nosso consumismo, vamos dizer assim, privilegiado do primeiro mundo, né? Então, no caso, a gente vai ter uma temática social dessa unidade, vai ser sobre consumismo, tá? A gente falou sobre desigualdade da última, aqui é sobre consumismo. E vamos lá, vamos começando por definições, tá? Antes da gente ir para o texto, tá? Quando a gente fala a palavra consumismo, o que vem na cabeça de você? O que vocês acham inicialmente, né? Quando a gente fala em consumismo, como é que vocês podem definir consumismo? De que maneira vocês definem? Consumismo, o que é que vocês se lembram, o que é que vocês pensam? Gastar, isso. Falou pouco, mas falou tudo. Gastar, isso. De consumir alguma coisa, bom, interessante. Mas a gente vai ver que consumismo não tem somente a ver com consumir alguma coisa. É um típico específico de consumo, tá? Mas foi boa. Tá tudo certo, ela tem a ver com gastar e de alguma maneira tem a ver com consumir alguma coisa. Consumismo de dinheiro também não tem 100% a ver com isso, tá? Vamos para definições, tá? Consumismo, na verdade, a gente pode definir de uma forma mais bonitinha, né? Como se fosse uma compulsão. É uma coisa quase que um distúrbio, é uma compulsão que te faz comprar tudo, que te faz comprar além do necessário. E esse detalhe é importante, porque assim, quando a gente está falando de consumismo, a gente tem isso, Laura, perfeito, falou muito bem, resumiu o que eu quis dizer, compra por impulso. Porque assim, a gente pensa em consumismo, a gente pensa em consumidor, certo? Só que existe uma coisa que é chamada de consumidor e outra coisa a gente chama de consumista, tá? O consumidor é aquele que compra o necessário, né? Se você é um consumidor, você compra o que você precisa para sobreviver, você compra as coisas básicas que você precisa. Agora, se você é um consumista, a tua característica é tu compra coisas que não são importantes, coisas que não são necessárias para a sua vida. E é isso que faz o consumismo. É o ato, né, esse impulso que as pessoas têm de comprar o que elas não precisam, tá? Então, para ver, então, não é simplesmente consumir alguma coisa, é consumir o que tu não precisa, ou então consumir em excesso.
Isso é o que está por trás do consumismo. Mas foi boa, tá? Gostei da definição. Pronto, como é que a gente pode também analisar o consumismo? No caso, o consumista, melhor dizendo, né? Vamos falar do consumista, né? A primeira característica do consumista é que ele é uma pessoa supérflua. Não sei se vocês perceberam. Geralmente pessoas que compram muita coisa, tu vai olhar as coisas que ela está comprando, que ela está acumulando, e tu se pergunta, qual é a utilidade disso? Às vezes é difícil a pessoa dar uma resposta. Às vezes nem utilidade tem, é tanta bobagem que a pessoa compra, mas existe uma noção, que inclusive isso é estudado até mesmo pela filosofia, que diz que as pessoas que consomem muito, né, por trás disso, ela tem uma espécie de desejo de ser feliz. Inclusive, eles chamam isso também de carência social. Então, como assim? Explicando, né? Simplificando. É como se as pessoas tivessem um vazio dentro delas e elas quisessem preencher aquilo. Né? O primeiro instinto, né, que a gente vai pesquisando, o primeiro instinto das pessoas é ser feliz. Né? É buscar coisas para a sua vida que te fazem feliz. A pessoa consumista, ela criou um distúrbio na mente que ela começou a entender que a felicidade depende do que ela compra, depende do que ela tem. Então é como se fosse um impulso por buscar a felicidade através das compras. Então, através do consumo. Então, quanto mais ela consome, mais ela acredita que vai ser feliz. Então, e por isso que isso é até considerado um distúrbio, né? Muita gente costuma considerar o consumismo como uma doença de fato psicológica, né? E o engraçado é que quando a gente para pensar sobre essa ideia, né, de buscar a felicidade, né, através da compra, a gente começa a perceber que isso também é alimentado pela propaganda. Engraçado, né? Quando a gente está falando de consumismo, tem duas coisas que a gente não pode deixar de falar sobre propaganda e o que a gente vai falar depois, que é obsolescência programada. Vou explicar as duas coisas, tá? A propaganda, quando a gente para pensar, o que faz a gente comprar é justamente a propaganda que faz a gente acreditar que a gente precisa daquilo. Se tu para pensar, se tu for analisar, né, muitas das propagandas, tem muita coisa ali inútil, né, mas o marketing faz parecer que aquilo é necessário para tua vida e que se você só vai ser feliz se você comprar aquilo. Porque tipo assim, compre um livro de gel, né, você vai ser feliz se você comprar isso. Então, muito dessa tentativa de ser feliz através das compras, ela é estimulada pela propaganda, né? E a propaganda, eu até vou deixar no chat uma coisa muito importante, né? Que a propaganda, ela faz o seguinte. Vou deixar no chat uma palavrinha que é difícil, tá? Difícil de escrever, mas vou deixar aí. Eu chamo de obsolescência. Então, deixei essa palavra aí. Obsolescência programada. Vocês já ouviram falar nesse termo? Vocês já ouviram? Algo do tipo? Obsolescência programada, ou então obsolescência planejada. Vocês já ouviram falar nesse termo? Não. Pronto, vamos lá, vamos definir, tá? É impossível, cara, você falar de consumismo, você falar de propaganda, de consumo, de compra, se você não falar desse termo. Ele se refere, não é bem uma teoria, isso é bem uma realidade, né? Se refere a uma espécie de programação que as indústrias fazem, né, que as empresas fazem, para fazer com que aqueles produtos eles entrem em desuso mais rápido. É tanto que a palavra obsolescência vem de obsoleto. Né? Obsoleto é tipo assim, é tipo uma coisa velha, que não serve mais para nada. Então, obsolescência programada é uma forma programada de fazer os produtos saírem fora de moda logo. Por exemplo, eu estou lançando aqui o iPhone 1. Daqui a 2 anos, menos de 2 anos, eu já vou lançar o iPhone 1.2. Aí você, nossa, o meu já está velho, eu tenho um iPhone 1, eu já tenho 1.2. Aí o 1 estava prestando, ele estava ótimo, né? Aí pouco tempo depois já tem o S3 Full, alguma coisa. Aí você vai e compra. Aí beleza, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, ele já está fora de moda. Agora o que você tem que comprar é o iPhone SWYK20, alguma coisa. Isso é obsolescência programada. É quando você cria os produtos, você vai gerando os produtos para eles ficarem velhos. Entendeu? Isso, é mais ou menos isso. Você cria eles para eles entrarem fora de moda. Para que tu compre uma coisa e tu logo sinta-se quase que na obrigação de comprar outra coisa. Pronto. Exatamente, pronto, Ítalo. Isso é uma observação importante. A Samsung lançou mais de 10 celulares esse ano. E você pode prestar atenção que isso não tem nada, não é necessário. Se você tem lá um J Prime 10, cara, ele vai durar uns 5 anos, cara. Ele dura 5, 6 anos, mas a propaganda, né, ela faz acreditar que você precisa comprar as coisas novas para que você se encaixe melhor. Porque aquele produto, né, aquele S10 alguma coisa, ele já tá velho. Pô, João Lucas, você caiu, tá, no truque da obsolescência programada, tá? Te fizeram convencer de que você precisa trocar todos os anos, e você não precisa.
Você pode perceber que as funções básicas de um celular... Pronto, não é nem isso. Pois explique, João. Explique. É porque você quebra. Já sei. É porque você é descuidado, você deixa cair e ele quebra. É isso? Pronto, cara. Tu tá falando a mesma coisa. Tá falando a minha língua. Exatamente. A obsolescência programada é justamente isso. Ela não só se refere à propaganda de fazer aquilo parecer obsoleto, né, parecer velho, mas também o próprio aparelho é programado para dar defeito. Inclusive, já teve algumas denúncias bem antigas. É porque eu não li a reportagem algumas, mas eu lembro, há muito tempo. Há muito tempo eu tive várias denúncias para várias empresas que estavam programando os aparelhos, né, sobretudo eletrônicos, para eles pifarem em um ano. Justamente a bateria, o display, eles já faziam, né, já no intuito de ele quebrar em breve, para que justamente você substituísse por um novo. Então, a obsolescência programada, ela também não é só a propaganda de fazer parecer que está velho, mas é o próprio produto, ele é feito para dar defeito, tá? Isso, sobretudo, que isso é como se fosse uma corrida comercial. Se tu parar para pensar, a gente vive num mundo de mercado, né? Um mundo que a gente precisa competir o tempo inteiro. E quem é que se garante? Quem é que fica, quem é que consegue mais subir na sociedade? É quem vende mais. É quem vende mais. Então, quem vende mais vai ser aquele que vai lançar os novos modelos. Pronto, deixa eu ver aqui no chat. Pronto. Eu acho que é porque você quebrou, João. Então, vamos lá, tá? Bora, João. Se ele é ruim, João, é de propósito, tá? Saiba disso. Né? Boa parte dos produtos são ruins de propósito, tá bom? E aí, quando a gente fala, né? Vocês acham que tem algum problema quando a gente começa a comprar coisas novas? Se você só de olhar, só de imaginar essa situação, qual o problema que vocês podem imaginar para o nosso mundo? Vocês conseguem pensar o impacto negativo disso para o mundo? Vocês vão usando o chat, tá? O microfone, sim, Ítalo. Pois diga lá, Ítalo. Quais são os impactos negativos, as consequências disso? Se você quiser usar o microfone, Ítalo, eu acho que talvez fique mais rápido do que tu digitar. Não, mas só se você quiser, claro, né? Mas eu acho que fica melhor. Mas alguém além do Ítalo, alguém quer acrescentar alguma coisa? Que impactos negativos, né? Essa questão da obsolescência ela pode gerar para o mundo? Como é que vocês imaginam as consequências negativas disso para o mundo? Para o mundo, para as pessoas, talvez você pensar para o meio ambiente. Será que isso é ruim para o meio ambiente de alguma maneira? Pronto, isso tem muito a ver com o que eu já ia falar, ô Ítalo. Essa questão de ficar reprogramando, né, de ficar renovando os produtos, ele tem um impacto no meio ambiente. A gente fala muito sobre, hoje em dia está muito em voga nessa questão do meio ambiente, mas você sabe que, por exemplo, para produzir um produto, você precisa extrair matéria-prima. Você precisa extrair minério de cobre, você precisa extrair não sei o quê. Então, quanto mais você produz, mais aquilo exige que você sugue, entre aspas, né, os recursos naturais. Então, você acaba gastando mais ainda o que a natureza tem a oferecer. E, e tem um outro problema. Quando você está consumindo muito e você está toda hora substituindo aquele produto, você cria o quê? Uma quantidade maior de lixo eletrônico. Tipo, imagina as pessoas em um ano as pessoas trocando celular 2 vezes no ano. O tanto de lixo eletrônico que vai ter. E a gente sabe que lixo eletrônico não é biodegradável. Você não vai botar ali no chão e ele vai se consumir ali. Não, não vai. Ele vai se degradar. Não, ele vai passar ali anos e anos. Então, o consumismo, ele extrai excessivamente, né, matéria-prima, né, como ele gera muito lixo para a sociedade. Então, você começa a gerar mais lixo e aquilo começa a resultar em problemas ambientais. Então, muito do que a gente discute hoje em dia sobre problemas do meio ambiente estão relacionados ao consumismo, né, ao excesso de lixo, né, que a gente cria. Mas aí, tá? É nessa vibe mesmo, tá, Ítalo? Mas pronto, isso é uma consequência negativa no meio ambiente, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos focar nas pessoas. Tipo assim, uma pessoa consumista, uma pessoa que quer consumir o tempo inteiro, que tipo de problema vocês acreditam que essas pessoas podem ter? Vocês conseguem imaginar uma consequência negativa para as pessoas, especificamente agora? Tipo, mentalmente, para as pessoas. Há ou não há? Vocês acreditam que existe ou não?
Sim, não. Pronto, cara. Dê sua opinião, tá? Participe aí com a gente. Que tipo de problema você acha que afeta na mente das pessoas quando elas são consumistas, né? Qual o problema? Quais as consequências negativas? Inclusive, vou até complementar, tem alguns estudos que falam sobre isso, tá? Mas você dá aí tua opinião, Ítalo, que eu para me pegar um gancho para me explicar uma coisa. Sim, cara, bom, também. Existe um problema que as pessoas falam hoje em dia, que a questão da ansiedade, do aumento da ansiedade, que é um problema que tá aumentando as pessoas, né? Ela tá ligada também ao consumismo. Né? Com a renovação de produtos, você cria uma ansiedade por coisas novas. E essa exposição às novidades em excesso te faz uma pessoa mais ansiosa. Né? Te faz a ansiedade um dos grandes problemas psicológicos que as pessoas desenvolvem. Né? E também uma que é muito importante, as pessoas ficam supérfluas. Não sei se tu parou para pensar. Pessoas que colocam muita confiança. É, pronto, Sara. Muito bem. Isso aí, eles compram aquilo, como eu já tinha falado, né? É como se por trás do desejo de consumir, existem até alguns estudos que falam isso, tá? São pessoas que tinham muito um desejo de ser feliz, tá? Elas querem preencher um vazio que elas sentem, né? Geralmente é um vazio social, né? Alguma coisa do tipo, uma carência social. E a melhor forma que elas encontram é consumindo muita coisa, é comprando vários produtos, porque elas acreditam que aquilo ela vai deixar ela mais feliz, né? Vai ser mais satisfatório. Isso torna as pessoas, quando a gente para pensar, isso torna as pessoas mais supérfluas. Porque se tu coloca toda a tua felicidade, vamos dizer assim, no que tu consome, nos produtos que tu vai comprando, logo isso vai substituindo as coisas humanas. Né? Ou seja, você não vai se enchendo de pessoas, de bons pensamentos, de boas relações. Não. O produto agora é mais importante. Então você acaba trocando de lugar. É como se a mercadoria ela assumisse um pouquinho do lugar das pessoas na nossa vida. É tanto que pessoas consumistas, por mais que elas tenham muita coisa, elas são assim, licença para a palavra, são miseráveis. Você pode perceber. Elas não gostam muito de abrir mão do que elas têm. Ou seja, elas se tornam tão apegadas àquilo que elas ficam superficiais, elas ficam supérfluas sobre o que elas têm. Né? Então é muito nessa vibe mesmo. Inclusive, me lembro muito. Só que isso vocês vão estudar no ensino médio, mas eu já vou logo adiantando. Quando vocês estiverem estudando sociologia e filosofia, também vocês vão estudar filosofia, sociologia e alguma outra matéria que tem a ver com isso, porque depende da escola tem. Tem um cara que vocês vão estudar, que é um cara chamado Zygmunt Bauman, que provavelmente vocês vão ler sobre ele, tá? É tipo um sociólogo que ele escreve vários livros contando para as pessoas sobre a superficialidade do mundo moderno. Inclusive, ele até escreveu um livro que nossa, os alunos no Enem citam esse livro o tempo inteiro, embora quase nunca tenham lido, mas tem um livro chamado A Modernidade Líquida, que ele fala, no caso, ele faz uma análise, na verdade, tipo, uma análise bem feita mesmo assim, sobre como que as relações humanas, né, as relações sociais entre as pessoas, elas foram se deteriorando com o avanço da modernidade. Então, cara, isso é muito interessante, porque tem muito a ver com o consumismo. Você vai encontrar muitas explicações para essa desumanização que a gente encontra hoje em dia. É como se ele acreditava o seguinte, é como se o mundo materialista ele fosse tirando das pessoas o valor das relações sólidas. É por isso que o nome do livro é Modernidade Líquida. É uma referência a que as relações humanas elas estão ficando fúteis, entende? Elas estão ficando fúteis demais. É por isso que hoje existe tanta violência, tanto desrespeito. Tipo, o ser humano ele não tem mais tanto valor. A queda do valor do ser humano, ela tá, tipo assim, ela tá em contraste não. Tá ao mesmo tempo que a subida, né, do valor da mercadoria. Então, a mercadoria sobe e, no caso, o valor do ser humano desce. Então, eles fizeram até uns memes. Diga lá que meme foi esse. Meme, eu acompanho bastante meme, tá? Parece que não, mas eu, de vez em quando eu tô na internet vendo uma coisa do tipo. Descreva aí que eu digo, tá, Sara, se eu vi ou não. No carnaval. Vamos lá. Como foi? Como era? Cara, bastante. Às vezes, mas às vezes é por acaso, tá? Mas às vezes eu até acompanho que alguns amigos meus compartilham nos stories. E eu, às vezes, de vez em quando eu compartilho esse tipo de porcaria também. Né? Eu gosto de algumas porcarias assim.
Quem já viu meus stories sabe que de vez em quando tem meme, né? Então acompanha alguns, tá, Ítalo? Então, Sara, se tu quiser ligar o microfone, Sara. Então, é porque assim, não dá pra ser sério o tempo inteiro, cara. É difícil. É difícil ser sério o tempo inteiro. De vez em quando eu posto umas coisas assim, tá? Só pra descontrair mesmo. Então, enquanto a Sara vai falando, a gente vai continuando, tá? Vou esperar aqui. Então, o que, é que a gente ia falar? A gente tá falando sobre carência, né, social, sobre materialismo, né? A gente fala de consumismo, tem que falar de materialismo, que é, na verdade, o apego, né, aos bens materiais. E, pronto, definição. Eu não vejo, né? Então não sei, cara. Eu veria, tá, João? Eu veria. É porque eu sou meio desligado às vezes. Às vezes que eu vejo e eu vejo umas coisas do tipo. Mas assim, às vezes eu fico pensando, quando a gente está falando, né, de consumismo, de a mercadoria ter ser mais importante que as pessoas. Eu não sei vocês, mas quando a gente olha para as propagandas, sobretudo aquelas de moda, né? Tipo, você tem um produto, né? E você vai fazer uma propaganda para vender uma marca. Aí as modelos, cara, todo mundo já sabe, né, o que é que está por trás dos bastidores de muita modelo. O que elas passam para se encaixar, para ter um corpo perfeitinho, para fazer aquela propaganda bonita. Cara, eu não consigo pensar naquilo sem pensar nessa supervalorização do dinheiro e do consumismo. Porque tu tá se desvalorizando, tu tá se vendendo, tu tá vendendo a tua imagem em favor de uma marca. É como se fosse literalmente tu tá se rebaixando e se colocando abaixo de uma mercadoria. Então tu vende até a tua imagem, a tua saúde muitas vezes, para justamente expor aquela marca. Cara, isso me deixa dar uma agonia. Você olha para as revistas, assim, você vê, caramba, as pessoas estão literalmente se vendendo por uma marca, cara. E tu pode perceber que essa desvalorização do ser humano, cara, ela está em níveis muito mais profundos, né? Claro que isso também é uma opinião minha, mas eu vejo essa desvalorização do ser humano hoje em dia, por exemplo, no mercado que ganha muito espaço, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos, que é o mercado da pornografia. Cara, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas, cara, assim, aquilo para mim é o ápice da desvalorização da pessoa. Tipo assim, tu vende para as pessoas, né, justamente aquilo que muitas vezes é mais teu, né? Então assim, tu vende o teu corpo, tu vende a tua imagem. Cara, a pessoa se submeter a isso, né, quando ela não é forçada, né, mas de boa vontade. Para mim aquilo é o ápice da desvalorização das pessoas, né, de você se vender. Isso, cara, você literalmente se vender para ganhar dinheiro. Então, para mim, é o ápice do mundo moderno, cara. O ser humano se rebaixa muito, cara. É um negócio inacreditável. Inclusive, eu vou lembrar agora de um livro, tá? Eu vou dar uma dica de leitura para vocês, tá? É o seguinte, eu sei que talvez algum de vocês não goste muito de ler, mas, cara, pensando nesse tema, né? Pensando no tema consumismo, pensando que esse é um tipo de tema, esses temas transversais que a gente chama, é o tipo de tema que você vai ver muito no ensino médio, tem muita redação que tu vai precisar fazer sobre consumismo, né? Todas essas questões sociais do livro que a gente está vendo, todas elas tu vai ter que fazer alguma redação na vida sobre elas, tá? E para mim, qual é a coisa mais importante para a gente discutir um tema desse? É tu ter repertório, cara. A gente fala muito disso. Ter repertório intelectual, repertório sociocultural, repertório de livro, de reportagem. E tem um livro que eu li, cara, que foi, assim, um dos grandes livros que eu já li em toda a minha vida, que ensina pra gente, ensina para as pessoas sobre a superficialidade da vida. Inclusive, vou até deixar aqui no chat. Quem sabe um dia vocês queiram pesquisar, tá? Eu vou colocar o nome pelo qual ele é mais conhecido. Hamlet. E aí, vocês já viram? Já viram falar em Hamlet? É um livro bem antigo. Na verdade, o nome inteiro do livro é A Trágica História de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca. Ninguém nunca mais. Pronto. Você já viu a seguinte frase: ser ou não ser, eis a questão. Você já viu essa frase? Sim, essa é famosa. Com certeza. Pronto, resolvemos o problema. Ser ou não ser, eis a questão é uma fala do Hamlet. Hamlet é um personagem criado pelo Shakespeare, que ele é o autor dessa frase, né? Inclusive, todo mundo lembra, né, dessa frase com um cara segurando uma caveira. Com certeza vocês já viram. Alguém segurando uma caveira e dizendo assim, ser ou não ser, eis a questão. Vocês já viram. Eu suponho, tá? Se você já vê essa frase, com certeza você já vê essa imagem. Pronto, pois esse livro, Hamlet, né, um livro do Shakespeare, que a grande lição, cara, do livro é falar, pelo menos algumas cenas, né, é falar sobre a superficialidade da vida. Acha não, João, é do Shakespeare, tá?
Cara, inclusive é uma recomendação de leitura. Um dia na vida de vocês, cara, leiam esse livro. Inclusive o nome todo é assim, vou até deixar no chat. A Trágica História de Hamlet. Vou colocar assim, ó. Pronto, o nome do livro todo mesmo assim, né? A Trágica História de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca. Que é uma peça, tá? Talvez você não esteja muito acostumado a ler peças, mas atenção, sempre foca atenção, porque tem uma cena, é o ato número 5, né? Pra quem vai ler o livro, o ato número 5, cara, ele dá tipo assim, é aquela cena que ele tá com a caveira na mão, ela vem desse ato 5. E tipo assim, eu vou descrever rapidamente como é que se escreve, como foi esse ato e o que é que ele tem a ver com consumismo, com superficialidade das coisas. Tipo assim, ele tá lá no cemitério, isso é lá pra frente, eu não vou contar a história toda, tá? Mas ele tá no cemitério, com um amigo dele, né, que é chamado Horácio. Ele tá ali para presentear o enterro. Isso é spoiler, tá? Mas não tem problema não. O enterro de uma namorada dele, que era a Ofélia, que tinha morrido, que tinha se matado. Aí, enquanto eles estão, tá, a procissão tá vindo de longe para cavar os túmulos, né, para enterrar ela, tem um coveiro que tá arrancando, porque como os túmulos estão cheios, né, cheios de caveira e não tem mais espaço, o coveiro tem que tirar as ossadas, né? E ele vai tirando vários crânios e vai jogando fora. Aí o Hamlet, ele tá andando, é super pensativo, ele começa a pegar esses crânios e ele começa a identificar, né? Porque se você arrancou de um túmulo, geralmente no túmulo tem escrito, né? E para cada crânio, ele vai, tipo assim, falando várias frases sarcásticas a respeito da vida daquela pessoa. Tipo assim, o primeiro crânio que ele pega era de um rei muito rico, que tinha muitas riquezas, que acumulou muitas riquezas, que era conhecido por todo mundo, por ser um rei muito rico, e ali estava só a caveira dele, né? Aí ele fica, tipo, falando umas falas meio sarcásticas, né? Tipo, onde está a tua riqueza, né? Onde está, por exemplo, as vestes caríssimas que você vestia, né? Agora quem te veste são os vermes. Tipo assim, ele começa a usar várias ironias para falar de quanto as pessoas se deixam levar tanto pelo consumo, por ter posse de várias coisas, que elas não percebem que no final da vida tu vai para o mesmo lugar que todo mundo, né? Tu vai para debaixo da terra e o que vai te vestir, literalmente, como o Hamlet disse, são os vermes, né? A tua veste, de que na tua vida tu se preocupa tanto com ela, né? Vai ser os vermes que vão estar comendo o que sobrou de você, né? Então a tua riqueza não vai servir para nada, né? No máximo tu vai servir de alimento para os vermes que vão te comer no teu caixão. Exatamente. Então é muito duro o que ele vai falando, mas ao mesmo tempo é muito crítico, né? Tem muita crítica social nisso, porque ele está falando sobre as pessoas e tu começa a perceber que aquilo fala das pessoas de hoje em dia. As pessoas hoje são muito superficiais, cara, com riqueza, com tudo isso. E cada crânio que ele vai pegando, ele vai ironizando cada um. E cara, é muito legal ler aquilo. Aí depois que ele pega esse crânio de uma pessoa rica, ele joga fora, né? Aí ele vai procurando outros crânios, né, que o coveiro tá jogando fora. Ele acha um crânio de uma mulher que também era rica, era uma duquesa, um negócio assim, e ela era muito vaidosa, né? Ela gostava de ser gracejada e tal. Aí ele pega, né, a caveira da mulher e fica ironizando, né? A você que eu gostava tanto, né, de ser beijada, era tão vaidosa com a sua beleza, aí ele vai começar a ironizar, né? Onde é que tá a tua beleza agora, né? Quem te beija agora são os vermes, né? Ou seja, dando todo, tipo assim, aquelas críticas bem cruéis, entende? Ou seja, onde é que tá a tua beleza, onde é que tá a tua juventude, né? Ela se acabou aqui, né? Você tá igual a todos os outros, né? Então, cara, é um livro que, se um dia tu puder ler, cara, leia, tá? Vai te ensinar muita coisa sobre a vida, tá? Exato, cara. Tem muito disso mesmo, né? Tipo, é pura lição de vida, tá? Ler Hamlet. No começo é que talvez vai ficar um pouquinho difícil, porque a linguagem é um pouquinho difícil. Mas à medida que tu vai lendo, cara, o livro vai crescendo, ele vai ficando bom, entendeu? E é bom tu ter esse tipo de referência para tu citar, tipo, uma redação da vida. Deixa eu ver. Depois ver do Carnaval, é bem parecido com esse aqui. Pronto, eu vou até salvar o link, o Sara. Vou abrir uma nova guia aqui. Pronto, vou dar uma olhada, tá? Depois, tá? Porque é muito bom você ter esse tipo de repertório de livros para você citar na redação, né? Você está falando sobre o consumismo, sobre a superficialidade da vida, e você citar um cara da literatura inglesa, que é o Shakespeare, como referência para o tema, cara, faz toda a diferença, tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Até me perdi aqui onde é que eu estava, deixa eu voltar aqui. Pronto, ô Sara, acabei de ver, Sara. Bauman, deixa eu voltar aqui, ó, acabei de fechar. Bauman vendo você achar que like é afeto. Olha, disse tudo, tá? Porque é muito do que o Bauman fala, e que tem muito a ver também com o consumismo, né?
O consumismo deixa as pessoas tão superficiais que ela começa a ser carente de afeto. E às vezes algumas pessoas buscam isso nas riquezas, né, nas compras que elas vão fazendo, e outras no tanto de like que ela vai receber nas redes sociais. E lembra muito da caveira lá do Shakespeare, né? Daquela mulher que era muito vaidosa, que virou só a caveira, né? Tem muita gente que é assim hoje em dia, cara. Parece que assim, você só consegue se sentir valorizado quando tu vê que a tua foto tem 30 likes, 30 coraçõezinhos, aquele emojizinho da força, né? De força, alguma coisa do tipo. E as pessoas não percebem, mas aquilo ali só mostra a tua própria insegurança com você mesmo, né? Porque se você precisa da aprovação de todo mundo que tu tá postando, é porque tu depende demais que os outros vão falar de você. Ou seja, tu é inseguro de você mesmo, entendeu? Isso é muito comum, tá? Extremamente comum em pessoas que, com o tempo, ficam superficiais. Mas isso aí, Sara, gostei, tá? É nessa pegada aí mesmo. Pronto, vamos lá, né? Vamos voltar pro livro. Então vamos lá, vamos voltar pro livro na página 37. Cara, deixa eu ver, acho que eu tô falando demais. Falta 5 minutos. Não vai dar pra gente responder as questões, mas pelo menos a gente comentar o texto, tá? Aqui a gente tem um texto que, o título do texto fala assim, né? Modelos empobrecidos, né? Farão você repensar sobre o nosso consumismo, né? Privilegiado do primeiro mundo. Então o que é que a gente tem aqui? A gente consegue observar, a gente não vai traduzir agora, tá? Porque nem vai dar tempo. A gente observa aqui uma imagem, a gente consegue perceber, né, que de fato é um lugar muito pobre, né, provavelmente é na África, e ela está segurando uma bolsa. Se tu prestar atenção, a bolsa, dá para ver que é bolsa de grife, dá para ver que é coisa de gente rica, né? Tudo está desolado, né? Tudo deserto, né? Tudo empobrecido, vamos dizer assim, mas ela está segurando uma mercadoria. E essa mercadoria, só de olhar para ela, você já percebe que ela é de qualidade. E assim, fazendo uma análise da imagem, né? Ela está colocando a mercadoria acima dela. Não sei vocês, mas isso aqui, o cara que tirou essa foto, que produziu nessa propaganda, ela foi muito irônica. Ela fez de propósito, né? Ela colocou um cenário todo devastado, empobrecido e destacando, né? A única coisa nova, a mercadoria, e ela está de propósito posicionada acima dela. Ou seja, a lição que ela está querendo passar é a lição do consumismo. Acho que no mundo que é consumista, a gente tem, por mais que a gente esteja ferrado, né? Toda a sociedade cheia de problemas sociais, violência, mas o produto está ali. Você está comprando um produto e aquilo ali é o que importa para você, né? Você tem todo o dinheiro, você gasta dinheiro superficialmente comprando coisas e mais coisas, e todo mundo empobrecido ao seu redor precisando de ajuda, e você não está nem aí, né? O que importa é que você compre, né? E o fato dessa bolsa, né, estar acima dela é uma espécie de analogia, né? Ela está mostrando que a mercadoria, de fato, está acima da pessoa, né? Ela poderia ter posado para essa foto em pé, segurando a mochila, mas ela parece estar de propósito, parece que o ângulo ele foi feito de propósito. Ela está deitada com a mercadoria em cima, né, com a bolsa em cima, justamente enaltecendo, né, dando destaque para a mercadoria. É isso aí, é nessa onda mesmo. Prontos, deixa eu ver aqui. Vamos lá para a página 38, tá? Alguns dá para a gente responder mesmo sem traduzir o texto, tá? Sei que vocês vão conseguir responder. Coloquei na página 38. Então, página 38 a gente tem, como sempre, naquele tópico, né, comprehension, que a gente faz uma vista superficial do texto e a gente acha algumas respostas. A primeira pergunta, assim, what is the advertisement about? Lembra, só uma dica de pronúncia, tá? Essa palavra advertisement, ela pode ser tanto pronunciada advertisement, como eu pronunciei, como também pode ser advertisement, tá? Britânico fala advertisement, tá? Americano fala advertisement, tá? É questão de diferença de pronúncia mesmo, mas quer dizer a mesma coisa, quer dizer anúncio, propaganda, uma coisa assim. Então a pergunta é assim, o que a propaganda é sobre o que é a propaganda? Então vamos olhar para a propaganda. Qual é a temática central da propaganda? Tá no título. Isso aí nem precisa a gente traduzir, tá no título. Vamos colocando aí no chat, para a gente ir participando. Sobre o que é esse anúncio? Ele fala sobre o quê? Qual a temática do anúncio? E aí? Fala sobre o quê? A gente tá falando isso o tempo inteiro. Sobre o que é? Nada? Então, eu vou colocar aqui, tá no chat pra gente ajudando. Consumismo, cara. Isso aí. Vamos pegar em inglês, vamos pegar a palavrinha do texto, né? Vamos dizer assim, é sobre consumismo, né? It's about
Pronto, coloquei consumismo em inglês, né? It's about consumerism, né? É sobre, né, consumismo. Pronto, a gente tem a 2. A 2 a gente vai deixar para depois, tá? Porque tem uma informação muito específica sobre essa moça. Vou deixar, ela vai ficar para casa. A 3 diz o seguinte. Não, vou passar a 3 também. Vamos para mais fácil. Vamos para o número 5. A 5 dá para a gente fazer, tá? Dá para fazer tranquilo. Pergunta assim: qual é o significado do slogan pequenas mudanças, grande diferença? Se a gente for prestar atenção, é o que significa isso. Se você for lá no texto, ele está no último parágrafo. Né? O último parágrafo já começa com esse slogan, né? Com tudo que a gente discutiu aqui sobre o consumismo, sobre as mudanças que a gente precisa fazer, sobre as mudanças que o mundo precisa. Quando eu digo assim, né, pequenas mudanças, grandes diferenças, eu estou querendo dizer o quê? Né? O que é que isso significa? Esse contexto, né, de consumismo, de quanto isso prejudica o meio ambiente. Como é que vocês conseguem pensar? É resposta pessoal, tá, pessoal? Então, é algo que você pode meio que criar, tá? E nem vai dar. Pronto, nem dá. Já deu a hora, tá? Pronto, é o seguinte, eu vou deixar esse texto como interpretação para casa, tá? Eu vou deixar para a próxima aula da quinta-feira, para entregar esse junto com o outro, tá certo? Já é 3h55, né? No caso é a hora, aí tem que ir pro sexto agora. Mas é isso, pessoal. Tchau, tá? Até mais, até a próxima aula. Eu vou deixar no Google Sala de Aula como sempre, tá? Valeu.